Olá pessoal, meu nome é André Coelho, eu sou advogado e hoje eu vim aqui para conversar com você sobre rescisão indireta. O que é, quem tem direito, como é que funciona, tudo direitinho, ok? Assista o nosso vídeo depois da vinheta. Pessoal, hoje eu vim aqui para conversar com você sobre um assunto da área trabalhista que é bastante importante e gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas, porque ele tem aí algumas características importantes que a gente precisa aqui definir e conversar. Vamos conversar durante esse vídeo para que você se encontre nessa condição, para que você possa se utilizar disso para o seu benefício. Beleza? Então, o que é então a rescisão indireta? A rescisão indireta é um instrumento que o empregado ou o colaborador ou os trabalhadores, como queiram aí, tem a seu dispor para que em alguns momentos onde a empresa não cumpra as regras do contrato de trabalho, o trabalhador possa lançar mão desse instrumento para que rescinda esse contrato e tenha aí os benefícios, como se fosse os benefícios das verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Para que você tenha uma ideia, algumas pessoas até chamam esse instrumento de demissão da empresa. Demissão da empresa. É quando o trabalhador demite a empresa por conta de irregularidades dentro da relação de trabalho que foi estabelecida lá no início. Só para resumir, a rescisão indireta é um instrumento que o trabalhador tem ao seu dispor dentro da legislação atual, artigo 483 da CLT, vai lá expor os motivos que o trabalhador pode se utilizar para fazer isso. Como eu disse então, o artigo 483 da CLT, em vigor nesse momento, traz aí uma série de motivos. Eu vou colocar aí aqui do ladinho do vídeo para que você possa pesquisar, mas eu vou falar aqui de alguns que mais me chamam a atenção, ou os que mais são utilizados dentro do universo jurídico ou judicial. A primeira coisa que me chama a atenção para utilizar-se da rescisão indireta é quando são exigidos do trabalhador serviços que estão acima da sua condição, do momento que ele foi contratado, ou serviços que são ilegais ou que são imorais dentro daquele contexto, que não estavam previstos na relação contratual. Um exemplo simples: uma pessoa é contratada para ser cozinheira ou cozinheiro e a empresa começa a exigir dele que ele, além de fazer o trabalho de cozinheiro, ele também vá buscar todos os dias no centro de distribuição de alimentos da sua cidade, dirigindo caminhão ou caminhonete ou carro, que seja, os alimentos que vão suprir aquele lugar, ou restaurante, ou cozinha industrial, que seja. E isso traz um desgaste físico, ou mental, ou emocional para o trabalhador, que não estava combinado no início do contrato de trabalho. O que estava combinado era cozinhar, e desde que os insumos estivessem ali. E aí a empresa muda essa relação, fazendo com que exija um pouco mais ou muito mais esforço do trabalhador para que essa atividade seja concluída. Outro motivo importante aí que me chama muita atenção é a questão do tratamento, a parte relacional dentro do ambiente de trabalho. Nós sabemos que as relações humanas são, por si, caracteristicamente difíceis, e sabemos que as relações humanas no trabalho, cada dia que passa, se tornam mais difíceis ainda. E, infelizmente, algumas empresas, apesar de todas as dificuldades, o que não justifica, começam a tratar com rigor excessivo um determinado trabalhador ou trabalhadora, quase que forçando esse trabalhador a pedir demissão.
Observe, isso tem que ser muito bem provado, isso faz parte de um processo onde esse rigor precisa ficar demonstrado. Isso não é uma coisa eventual que acontece uma vez e depois vai acontecer daqui a 2, 3 meses. Tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma pressão constante, uma coisa que traga até uma doença ocupacional para o trabalhador, para que fique demonstrado para o juiz do trabalho que houve rigor excessivo no tratamento desse trabalhador, que ensejasse a rescisão indireta, o rompimento dessa relação de trabalho pela rescisão indireta. Outro motivo que me chama bastante atenção, e nesse momento de pandemia tem sido bastante questionado, é quando a empresa não cumpre as suas obrigações financeiras com relação ao trabalhador, sejam elas de natureza salarial, ou de contribuição para o INSS, ou de recolhimento de fundo de garantia, enfim, todas essas questões podem ser alegadas numa rescisão indireta para que o trabalhador receba as suas verbas rescisórias como se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Mas observe, é o que eu queria comentar nesse momento de pandemia e de dificuldade, crise econômica e social, né, vamos dizer assim, no mundo inteiro, existe uma tendência da Justiça do Trabalho de levar em consideração algumas dificuldades ocasionais ou circunstanciais dessa situação, permitindo que as empresas tenham um pouco mais de flexibilidade nesse sentido. Além de todos os benefícios que a legislação provisória aí trouxe para parcelamento de débitos, de fundo de garantia, de extensão aí desses pagamentos para as empresas. Então observe, não adianta a empresa estar te devendo um mês de salário ou um mês de fundo de garantia, que isso vai ensejar uma rescisão indireta, tá? Tem que ser uma coisa contínua, durante algum tempo, vamos lá, 3, 4, 5 meses, durante um ano inteiro a empresa paga um salário, não paga outro, isso tudo aconteça, isso tem que ficar muito bem demonstrado para que fique claro para o juiz do trabalho que há um descumprimento por parte da empresa sem motivo, e uma coisa importante aqui é que a empresa não pode alegar dificuldade financeira, já há entendimento jurisprudencial nesse sentido, para que atrase esses pagamentos de natureza salarial ou de contribuição de INSS ou fundo de garantia, qualquer outro benefício que o trabalhador tenha. Caso contrário, o trabalhador pode lançar a mão da rescisão direta para exigir os seus direitos. Também que me chama a atenção, dentro das rol de motivações aí da CLT, são as ofensas físicas e morais. E a gente passa aqui para, eu não vou analisar obviamente nesse vídeo, vai ficar para outro vídeo, a questão do assédio moral e o assédio sexual, dentro dessa questão das ofensas morais e físicas. Ofensa física, é óbvio, a gente já sabe o que é, quando alguém da empresa, ou um gerente, ou o próprio dono da empresa, agride fisicamente o seu trabalhador, isso enseja uma rescisão direta. Ofensa moral, a mesma coisa, e presta atenção, não precisa ser ofensa moral só a figura do trabalhador, pode ser a qualquer familiar dele também. Então fiquem atentos quanto a isso, porque isso é muito importante na hora de se avaliar se existe ou não uma motivação real para uma rescisão indireta. A questão do assédio moral e o assédio sexual eu vou tratar em outro vídeo, em breve, mas só para não ficar em branco nesse momento. Muita gente confunde isso. O assédio moral e o assédio sexual tem que ser algo permanente, algo contínuo. Não pode ser uma coisa de uma vez, não pode ser um grito uma vez, não pode ser uma cobrança excessiva uma vez. Isso não caracteriza assédio, né? O assédio sexual vai variar muito aí a questão da prova, de como se consegue se provar essa questão também, mas evidente que hoje, com os meios tecnológicos que nós temos,
muita gente consegue fazer a prova até com uma certa facilidade, tá certo? Por fim, não menos importante, eu quero dizer aqui falar uma questão aqui que muitas pessoas acabam confundindo e na hora da rescisão indireta acabam se prejudicando. Se você notar qualquer questão que você pense que está trazendo qualquer tipo de prejuízo para o seu contrato de trabalho, procure um advogado da sua confiança, procure uma faculdade, um núcleo de assistência judicial, jurídica, defensoria pública na sua cidade, para que você tenha uma informação, uma orientação sobre isso. Porque um dos requisitos da rescisão indireta é que isso tem que ser, o fato que está gerando aí o problema na relação de trabalho tem que ser imediato, tem que ser atual. Não pode ser uma coisa que aconteceu no ano de 2018 e agora você resolveu, porque aconteceu mais algum elemento aí na sua relação de trabalho, você resolveu trazer isso à tona para tentar uma rescisão indireta. Não, o juiz não vai acolher. Tem que ser uma coisa imediata, tem que ser uma coisa atual para que seja caracterizado como rescisão indireta. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas jurisprudências que são julgados aí recentes sobre rescisão indireta, para que você possa se informar. Vou botar o link, vou botar a descrição, para que você possa aí se informar um pouco melhor de como que a Justiça tem entendido essa situação das rescisões indiretas nesse momento. Eu vou ter o maior prazer também em responder a sua pergunta. Deixe sua pergunta aqui na descrição embaixo, aqui no vídeo, né? Alguma dúvida que você tenha, eu vou ter o maior prazer de responder você. E deixe seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou vai ajudar alguém que você conhece. Compartilha, dá um like, deixa um like aí nesse vídeo, porque isso nos ajuda ao nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo esse material informativo aqui para você, para que você possa usufruir dos direitos que a legislação brasileira atualmente te dá, como trabalhador, como cidadão, enfim. É um grande prazer fazer isso aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.